Sidom. Havia uma mulher que tinha uma filha endemoniada. Mateus 15, Marcos 7. Fala de uma mulher que tinha um demônio dentro da. Não para não? Aonde aquela mulher tinha um demônio, pastor? Dentro da casa. Quem era Tiro e Sidom? Tiro e Sidom era uma cidade que, quando elas aparecem na Bíblia, elas aparecem oferecendo madeira para a construção do templo em si. Só tem que em Ezequiel 28 elas aparecem com o rei, que é a personificação de Satanás. A terra que ofereceu madeira para construir o templo tem tudo de Satanás. Esse trono de depressão, de angústia, de opressão, só durou batendo nas costas. Porque quando eu dei as costas, eu bati de frente com Jesus. E não tem ninguém que bate de frente com Jesus que volta para casa com o trono de Satanás dentro da casa. Será que tem alguém que bate palma aqui? Mateus 15. Eu vou falar aqui. A Bíblia diz que havia um trono de Satanás dentro daquela. Estou falando de Mateus 15. E quando ela aproxima de Jesus, quando ela aproxima de quem? Quando ela aproxima de quem? Olha esse ponto preto que é na igreja pentecostal. Porque aquela mulher se aproximou de quem? Vem aqui, por favor, Mateus 15. A partir do verso 22. Ela aproximou de quem? Não adianta aproximar de Jesus com a revelação errada. Fala aí, Jesus. Estou ouvindo aí. Ela aproximou de quem? Ela chegou para Jesus e falou assim: eis uma mulher cananeia. Uma mulher o quê? De Tiro de Sidom. Uma mulher que tinha um trono de Satanás na casa dela, um trono de Satanás na cidade dela. Ela aproxima de Jesus e fala assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia? A minha filha está miseravelmente o quê? Ela procurando Jesus com o problema certo, com a revelação errada. Tem muita gente da igreja procurando Jesus com o motivo certo, com a revelação errada. Ela chama Jesus de filho de, mas ela é cananeia. Isso aqui não cabe na boca dela. Isso aqui cabe na boca de Bartimeu. Porque Bartimeu era judeu. Ela é cananeia, ela é amaldiçoada. E toda vez que você procura Jesus com a revelação errada, Jesus passa perto de você, mas não atende o que você está pedindo. Olha para mim, deixa eu ler aqui. Verso 23. Deixa eu ler a Bíblia. Mas ele não quer? Mas ele não quer? Mas ele não quer? Mas ele não quer? A senhora, se alguém chegasse para a senhora e falasse para a senhora assim: eu estou com uma filha endemoniada, só queria saber se era cananeia ou se era judia? Não. Mas Jesus olhou e disse assim: ei, a comida que eu tenho é para os discípulos, é para o povo de Israel. Aí diz, ó, mas ele não respondeu. Essa mulher vai receber 3 nãos na Bíblia. Quantos nãos? Levanta a tua mão e diga assim: a revelação certa. A revelação certa me faz acreditar que eu tenho autoridade para transformar os não de Deus em si a partir desta noite. Porque parece que o Senhor está diante, parece que o Senhor está diante de um muro de chapisco, que o Senhor tem habilidade para atravessar ele, o Senhor tem
autoridade para atravessar ele. Mas a sensação que o senhor tem como homem de Deus é que o senhor está dando soco, fazendo muita força, fazendo o quê? Aí não está saindo de lugar nenhum. Quando você abraçar o pastor Tales, você só vai dizer essa aqui, ó. Diga para ele assim, no processo. No processo. No processo. A aliança foi quebrada. Mas uma pessoa de fé. A obra da cubaria. Foi feita uma maçã. Colocaram mel nessa maçã. Mas as pessoas tomassem abuso. As pessoas até começam a me ajudar. Mas a hora que eu vou concluir, a sensação que eu tenho é de pequenez. Então, se for verdade, só corre e abraça. Passando para a conclusão. Passando por quê? Quem é que está mandando despedir ela? Sem nada. Qual o nosso maior problema para receber milagre? O nosso maior problema para receber milagre não é com Jesus, é quem se diz ser discípulo dele. Vou repetir. A maioria dos senhores e das senhoras que estão aqui, Jesus nunca decepcionou você. Mas tem discípulo de Jesus que decepcionou você. A maioria das decepções que você tem não é com Jesus. A maioria das decepções que você tem é com quem diz ser o quê? Discípulo de Jesus. A mulher está doente, oprimida, ferida. Aí alguém que se diz ser discípulo de Jesus diz assim: despede ela, manda ela embora. Aí ela muda o discurso. Olha o verso 25. Então ela chegou. Ela o quê? Chegou. Então ela o quê? Chegou. E fez o quê? Adorou. Ela fez o quê? Adorou. Ela fez o quê? Adorou. E depois ela fez o quê? Lê o texto, vamos lá comigo. Então, lê comigo, estou terminando a palavra. Então, ela chegou e o quê? Adorou. Quando ela disse Jesus pedindo a ela, ela falou em pé, deitando Jesus. Tem gente que tem a revelação errada e vem na igreja deitando o pastor, deitando o ministério. Se o senhor não for, não precisa ir na minha casa mais. Se o senhor não for na minha empresa, esse tipo de gente não recebe nada de Jesus. A mulher disse: peraí, se não dá para receber milagre em cima, dá para receber milagre embaixo. Se milagre, eu não vou sair de casa. Dá para tudo aqui igual. A revelação certa colocou a mulher na agenda de Jesus. Eles estão entendendo. O senhor conhece um pouquinho mais de Bíblia que alguns. O que eu estou tentando dizer é que o gentil só era para a próxima dispensação. Porque tem gente que acha que a graça começa com Jesus. A graça começa quando Jesus morre. Jesus, quando ele vivia na terra, ele estava na lei. Por isso que ele disse: eu não vim desfazer a lei, eu vim cumpri-la. Por isso que quando Jesus morre, tem que acabar por causa do tempo. Quando Jesus morre, ele é levantado na cruz. Ele é levantado aonde? A cruz era horizontal e a cruz era o quê? Porque o homem havia quebrado o princípio com Deus e o homem havia quebrado o princípio com o próprio homem. Então, na horizontal com Deus, na vertical com outro homem. Eu nunca vou viver a revelação correta se eu não amar quem Deus ama. Posso dizer um assim? Você vai ter dificuldade de entrar no céu algumas pessoas. Porque quem você
misericórdia de Deus está sobre ela, dizendo: na hora certa eu vou desfazer, vou usar o pastor Tati para desfazer aquela obra de macumbaria, e desfazer a obra de macumbaria, o véu que está sobre ela vai fechar e abrir, e abrindo ela vai sair das trevas e é isso que vai acontecer na sua vida. Porque pensa um cara aqui, ó, 10. Pensa um cara, gente boa. Mas eu não posso enganar você. O senhor está com frio. Está tendo uma guerra lá fora agora. Tem um demônio da cacaveira, da linha da morte, que está gritando lá fora. Esse demônio, ele tem usado o seu nervosismo. Ele tem usado a sua falta de paciência. Eu estou te dizendo que quando chega sexta, sábado, a vontade que o senhor tem é de quebrar tudo, de quebrar tudo. O senhor entende o que eu estou dizendo? Quebrar tudo. Porque alguém foi debaixo do abacateiro, raiz antiga, que foi você foi criado, debaixo da bananeira, debaixo do abacateiro, e fala assim: Satanás, você me perdeu a minha casa, perdeu a minha família, todo ódio, toda angústia, toda vontade que eu estava de guerrear com gente do meu próprio sangue. Ela disse para mim: você vai chorar. Quantas vezes vão ver se eu chorar? Meu Deus! Você está vendo pela primeira vez? Porque a macumba está com o nome dele debaixo do abacate. E o diabo queria que tivesse um boletim de ocorrência, porque já tem um TCO, termo de circunstâncias de ocorrência. E a guerra foi no meio da família por causa do lote, porque a obra de macumbaria foi feita dentro do lote. Mas quando eu venho abraçar o Senhor, a maldição é quebrada, a porta é batida, e a igreja levanta a mão e glorifica o Senhor. E adorar a Jesus aí. Adorar a Jesus. Porque a senhora já tinha aconselhado. A senhora disse assim: deixa isso de lado. Não vou ficar brigando por isso. Olha aqui para mim. Qual conselho que a gente dá? Qual conselho que a gente dá? Para continuar brigando? Aonde? Porque a guerra hoje estava onde? Você vai bater aonde? No Brasil, eu já tive a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro, e tinha algumas nações também, 37, pela bondade de Deus. Só existem 2 homens que têm o poder de revelar e mostrar onde trabalhar. Um se chama Ralph, que aprendeu com Tales, com o pastor Tales. Do Rio Grande do Sul. Eu vi o Ralph fazendo coisas que eu assustava. Porque tem muita gente que não acredita nisso. É mais fácil acreditar no Tato Cícero, que é enterrado numa cidade que aparece na outra. Quando você vai lá no canal dessa história, mas ele não sabe. Ele foi enterrado numa cidade que apareceu na outra. Ele foi enterrado num canal que apareceu aqui vazio. Aí quando você fala para ele, se o pastor foi lá e desfez a obra de macumbaria, mas o que é isso? Essa mulher aqui
aqui é a prova disso. Ela está numa cidade. Ela está onde? Ela está numa cidade. Ela não está na cidade dela. Ela deu as costas para os falsos deuses. E toda vez que você dá as costas para a tristeza dos falsos deuses, Deus tem que ser glorificado. Você tinha tudo para ficar em casa hoje, mas você pegou tudo que você tinha para não vir, deu as costas e disse: é a quarta-feira do meu milagre. Compreende, irmão, que mexeu assim? Compreende, filhão? Compreende? Você tem que provar, você tinha tudo para estar de hoje. Eu não posso enganar o Senhor, porque eu vi uma aliança quebrada dentro de uma outra aliança. E eu vi o Senhor certo dentro da história. Mas eu vi o Senhor sofrendo. Porque você é justo. Você caminha pela sua justiça. E é por causa da sua justiça que você está vivendo o que está vivendo. Porque você é justo, porque você é o quê? Porque você é o quê? Você está sofrendo há 1 ano e 6 meses. Eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode? Eu quero que o senhor seja muito sincero para mim. Só acreditava nesse negócio de graça mais? Só acreditava nesse negócio de graça mais? Vai continuar não acreditando? Ou vai dar um abraço para o pastor e dizer: a minha vida de casamento, de lado, vida sentimental, acabou de ser resolvida agora? Pastor, não me leva a mão não. Mas eu não acredito para esse negócio de revelação. Não está no problema assim. Amanhã eu estou aqui pregando, amanhã eu vou revelar do meu jeito. Porque o que tem de gente decepcionada é Nicole, né? O que tem de gente, Nicole, decepcionada com profecias que recebeu e ainda não se cumpriu. Não significa que o profeta errou. Uau! É que toda profecia que sai da boca de Deus, ela passa pela sala da espera. E aonde que a gente perde o milagre? Na sala da espera. Já pensou se José fosse a gente? Demorou quantos anos? Mas José sentava no trono. Ele teve que passar por tantas casas. 4 casas. Ele foi vendido. Ele foi o quê? Foi comprado pelo que tinha. Mas ele só aprendeu o que era ser sonhador na cadeia. Porque se ele não vai parar na cadeia, ele não sabia, ele não saberia sonhar com a morte, sonhar com a vida. Na cadeia aprendeu. Porque se José vira uma pergunta dentro da cadeia, ele não seria a resposta do copeiro, ele não seria a resposta do padeiro, ele não seria a resposta do faraó. Então Deus está te dizendo: eu enrolei as coisas, porque você vai ser resposta minha daqui a alguns dias. Você vai bater palma. Que nem você, crente, que está fazendo tanta pergunta: porque eu sou preso, sou dizimista, ofertante, vou para o monte, vou para o pastor, faço parte aqui, o que é toda a prova? Isso é José. Você é José, rapaz. Vai ficar questionando até quando? Sabe o que significa José? Aquele que acrescenta. Quando ele se
vontades. José não é perseguido por causa disso aí. José é perseguido porque ele é pastor. Ele falou, Gênesis 37, vou te provar. E José apacentava as ovelhas do seu pai. Dentro de 17 anos. Peraí, o menino tem 17 anos, tem 50 ovelhas, mas manda nos filhos de Silva, manda nos filhos de Pila e ainda tira onda com os filhos de Leia. Oh, glória a Deus! Eles querem matar José, porque José, ele é pastor, mas não é pastor qualquer não. Porque é pastor que não te incentiva a ter casa, pastor que não te incentiva a ter um carro, pastor que não te incentiva a ter uma vida equilibrada, é um falso pastor. E eu provo. Porque quando a gente lê a parábola das ovelhas, a gente acha que a ovelha se perdeu. A gente acha que o pastor perdeu a ovelha. E Lucas 15 mostra que a ovelha quis se perder, mas ela tinha pastor. E pastor verdadeiro sabe que para ser pastor verdadeiro não pode ter 99 ovelhas, tem que ter 100. Dá para você bater palma e gritar. O meu desejo é que o Senhor compreenda essa palavra que eu estou pregando hoje. Porque acabou o tempo de Deus. Acabou o tempo de Deus. Quando eu falo que perdeu, eu estou falando de bens. Eu estou falando de ser desconstruído. Compreende o que eu estou dizendo? Só compreende o que eu estou dizendo? Eu estou com um homem aqui na minha frente. Está aqui, ó, aqui naquele telão ali, de maneira visível. Deus está me mostrando a sua mente. A sua mente é mente de projetos. Você tem uma mente descomunal desde 8 anos de idade. Você tem uma mente diferenciada. Porque eu estou vendo filhos conectados ao Senhor. Mas eu não posso te enganar. Eu estou vendo a história do seu pai se repetir. Mas hoje o meu Deus está dizendo: eu hoje quebro esses fios, eu quebro essas correntes. O que te ligava há 39 anos atrás, eu estou quebrando hoje. E no abraço do meu sacerdote, por amor a ela, Deus está dizendo: eu cheguei, porque eu sou Deus. Se o Senhor crê, abraça e glorifica o Senhor. Dá para bater palma. Jesus é mais forte. Posso fazer a pergunta? Só acreditava nesse negócio de revelação mais? Depois que o senhor chegou aqui, você acreditava por quê? Uma vida. Eu estou aqui pegando na mão duas bolas colunas. Eu estou te dizendo que o tempo vai sair a partir da semente de inspiração. Já se refira a essa semente. Dá para tu bater palma. Diga assim: Senhor. Não é amanhã. Eu ainda estava em paz agora. 3 segundos eu tenho uma palavra. Então chegou ele ao valor dizendo: Senhor, socorre. Verso 26. Verso 26. Verso 26. Aí o Senhor olha e diz para assim: ele, porém, respondeu e disse: não. Ela se colocou na agenda de quem? Ela falou assim: eu sei que é a próxima dispensação. Eu não tenho autoridade para voltar uma dispensação para trás, mas eu tenho autoridade para viver uma dispensação na frente. Falar de novo. Ela disse assim: os cachorrinhos com o quê? Sabe o que ela está falando? Eu sei que quando sobrou, quando recolheu 12 cestos, depois o menino deu 5 pães e 2 peixinhos, o menino voltou para casa com 12 cestos cheios. O Senhor deu governo com a sombra.
Então o Senhor trabalha quando o cesto está cheio, mas o Senhor trabalha quando está solto, está no chão, entendeu? Deus está dizendo, eu vou pegar o que está no chão, eu vou trazer um governo para dentro da sua casa. Você vai bater palma. Aquele menino voltou para casa com 12 o quê? Até Judas teve que trabalhar para aquele. E da onde que Jesus encheu os 12 cestos? Porque estava no chão. Porque tem hora que para abençoar a gente, Ele quer ver se a gente tem capacidade para descer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa. Olha aqui para mim. Estenda a mão aqui para frente e fala assim: seja Deus verdadeiro. E todo homem mentiroso. Seja quem verdadeiro? 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 Então conta a partir fechada da boca 18 dias. Quantos dias? Ah, tá. Olha aqui para mim. Não é para todos que estão querendo. Não é o quê? Eu disse que seja Deus o quê? Verdadeiro.